Alan, e a Justiça suspendeu hoje o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro que tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 na administração municipal para todos os servidores e prestadores de serviços. A decisão foi dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, depois que o deputado estadual Márcio Gualberto protocolou uma representação por inconstitucionalidade contra o decreto. Na decisão, o juiz lembrou que o município não tem competência legislativa para decretar a medida. E nós estamos ao vivo agora com o deputado Márcio Gualberto, direto do Rio de Janeiro. Muito boa noite, deputado. Muito obrigado pela presença aqui no Terça Livre. Um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Muito obrigado àqueles que nos assistem agora. Boa noite. Boa noite, deputado. O senhor poderia nos explicar um pouco melhor sobre essa decisão de hoje, né, que garante aí a liberdade dos servidores da cidade do Rio de Janeiro? Infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, nós temos um tiranete chamado Eduardo Paes. E quando foi no dia 17 de agosto, se eu não estou enganado, no mês de agosto, ele publicou 3 decretos, e os decretos são perversos. Um dos decretos dizia o seguinte, que os funcionários públicos municipais que não se vacinassem seriam passíveis de demissão, de punições graves por não se sentirem confortáveis em aderirem à vacinação nesse momento. Muitos funcionários públicos me procuraram e disseram isso, olha, eu ainda não me sinto seguro para me vacinar agora. Tem muitas perguntas que não foram respondidas pela comunidade científica. Bom, o segundo decreto dizia e proibia pessoas de fazerem cirurgias eletivas. Vejam o tamanho da malvadeza. Proíbe pessoas de fazerem cirurgias eletivas caso não estejam vacinadas. E o terceiro decreto é o decreto do passaporte sanitário. Pessoas só podem frequentar determinados ambientes caso estejam vacinadas. Cinemas, teatros, shoppings e etc. Diante desse quadro ditatorial, eu ingressei na Justiça e fui ajudado pela deputada federal Cristonieto, é bom que se diga isso. Eu ingressei na Justiça com 3 ações, com 3 medidas judiciais. E uma dessas medidas teve uma liminar deferida no dia de hoje. E foi uma decisão brilhante da desembargadora Marília de Castro Neves. Ela foi sensacional. Ela fundamentou tudo, essa decisão muito bem fundamentada. E ela concedeu, então, essa liminar que proíbe o prefeito ditador do Rio de Janeiro de demitir servidores públicos municipais por não se vacinarem, o que é um absurdo. Imaginem vocês que o servidor está 15, 20 anos, 25 anos sem ter nada na sua ficha e seria demitido por não querer se vacinar, por enquanto. Então, enquanto nós temos governantes que respondem por corrupção e que estão agora à frente de prefeituras, à frente de alguns estados. Então, isso é uma aberração e, graças a Deus, a desembargadora Marília de Castro Neves, repito, de forma brilhante, colocou as coisas nos seus devidos lugares e toma a liberdade para ler alguns trechos que são muito importantes da decisão da desembargadora. Ela disse o seguinte: assim, embora possam os municípios legislar a respeito de interesse local, suplementando, inclusive, legislação federal e estadual, atenção, a eles é vedado criar sanções não previstas na lei federal ou estadual de regência, legislando sobre matéria que é de exclusiva competência da União. É isso. Brilhante desembargadora. Que decisão é maravilhosa, sensacional, que nos enche de esperança. E eu espero que essa decisão possa ser seguida por outros tribunais, onde houver tiranetes fazendo isso com o povo. Porque esses decretos, eles são, na minha concepção, verdadeiros crimes de lesa humanidade.
é maldoso, é perverso. E o Eduardo Paes, após esses decretos, deu uma coletiva de imprensa e disse o seguinte, abre aspas, o objetivo é criar ambiente difícil para aqueles que não querem se vacinar. Ou seja, ele está pouco se importando se a pessoa, ao tomar essa vacina, vai ficar imune ou não. Ele está pouco se importando se vai tornar a vida das pessoas que não quiserem se vacinar por agora um inferno, não. Ele quer isso mesmo. Ou seja, a desembargadora foi fundamental neste momento para restabelecer a ordem, pelo menos aqui na capital do Rio de Janeiro. Alan? Precisa botar aqui, né? Tirar, tem um tempinho ali. O Cássio, é aquilo que nós já comentamos aqui. O que se percebe de degradação no judiciário brasileiro não é uma realidade presente nos tribunais daquelas pessoas que fizeram prova, né? Você tem esse tipo de ditadura, esse tipo de sanha, né, tirânica por parte de membros do STF. Você não tem isso por parte de desembargadores e juízes de primeira instância. O que nós estamos observando no Brasil é que existe um país que quer funcionar, que quer obedecer às leis e à Constituição, e você tem aqueles que estão no topo, numa elite, numa casta, inclusive da máquina burocrática, querendo impor isso para as pessoas, independente de Constituição, independente de lei, independente de qualquer coisa. E eles recebem apoio, óbvio, né, de políticos que são verdadeiros canalhas, né, agem de modo canalha, porque recebem benefício eleitoral para isso. Ou seja, mantenha-me aqui, né, eu vou favorecê-lo de alguma maneira, e aí eu vou conseguir impor a sua pautinha. Você que está lá na elite, né, o capa preta, me dá liberdade aqui que eu vou poder fazer. Não, mas a Constituição não permite fazer isso. Não, mas você pode tudo, mete bronca aí, porque ninguém mais aguenta o Bozo, e que não sei o quê. Aí ficam nessa esfera louca, que não tem nenhuma relação com a realidade, e fica implementando agendas internacionais, pautas internacionais, que é motivo de manifestação em todo o mundo. Veja como está na França as manifestações contra esse tipo de passaporte sanitário. O governador da Bahia já botou agora aplicativo de passaporte sanitário no celular. Matéria da Rádio Brado. O governador da Bahia fazendo isso. E agora a gente está vendo o Eduardo Paes fazendo isso também. Daqui a pouco o Dória faz. Todo mundo, né? E graças a Deus nós temos pessoas como o deputado Márcio Gualberto e a Cristo Nieto que... Aqui eu preciso falar, inclusive para aqueles com quem eu gosto, tenho carinho, apreço e quero que continuem como deputados. Gualberto e Cristo Nieto não são blogueiros. Eles não são jornalistas, eles são deputados. Uma é deputada federal e o outro é deputado estadual. Ao invés de ficar fazendo vlog, ao invés de ficar fazendo matérias e botando a hashtag, a marca d'água, eles estão trabalhando. Mas, né, se você fala isso, tá querendo dividir a direita, você é chato demais, faz alguma coisa, blá blá blá. Nós precisamos de deputados que trabalhem. Deixa a notícia para quem trabalha com notícia. Quer trabalhar com notícia? Vá trabalhar com notícia, dá a vaga de deputado para outro. Isso não compete ao presidente da República, isso não compete ao jornal, ao jornalista. Isso compete ao político, que é pago para fazer esse tipo de coisa, começar a arregaçar as mangas e começar a trabalhar, como tem feito, né, o deputado Márcio Gualberto e a Cristo Nieto. Porque existe uma elite, né, que está querendo impor coisas no Brasil que não são legislativas, ou seja, não passou pelo legislativo, não são legais e não é permitido pela própria Constituição brasileira. Agora, para a gente tentar conter, eu não digo impedir, eu não sei se é possível impedir essa bosta de Agenda 2030 da ONU, não sei se é possível a gente conseguir impedir tudo o que eles querem fazer, mas ao menos retardar, ao menos fazer com que isso fique preso e tenha algum tipo de resistência que se oponha a isso, é possível fazer.
É como o Terça Livre. É possível que a gente consiga ganhar a CNN como a gente está ganhando aqui agora, não só no YouTube, mas na rádio e na TV? Eu não sei, mas a gente quer chegar lá. A gente quer chegar aí na rádio e na TV. Esse é o nosso papel, jornalismo. E os deputados? Vão parar com a marca d'água? Vão parar com a vida de jornalismo? E vão começar a impetrar pedidos para fazer com que esses juízes que estão seguindo a lei possam decidir alguma coisa? Judiciário é provocado. O termo técnico é esse. O judiciário não pode chegar e falar assim, olha, pô, não gostei do que esse cara fez, não. Vou meter um negócio que não. Alguém tem que pedir para ele. E muitas das vezes não é, infelizmente é assim, gente. Não é uma pessoa qualquer, um cidadão que pode chegar lá, ô, seu juiz, tudo bom? Tô com um problema sério aqui, estão querendo arrancar a minha Constituição, estão querendo tirar o meu direito constitucional. Ainda bem que tu chegou, cara. Vou fazer isso aqui porque eu mesmo estou preocupado com isso. Não vai. É necessário ter partido, políticos fazendo isso aí. Agora, repito, ficar botando marca d'água e arroba nos vídeos não vai resolver. Vai resolver fazer isso aí. Foi que nem o Jordi fez outro dia. Foi que nem o próprio Eduardo Bolsonaro fez outro dia. As pessoas têm que começar, os deputados têm que começar a agir. Isso não é ser contra fulano, isso não é mandar recado, isso aqui eu estou narrando fatos. Quantos deputados estão fazendo o que o Jordi fez outro dia, o Gualberto está fazendo hoje e a Cristoneto estão fazendo? Será que é demais pedir para que o corpo jurídico do gabinete dos deputados e senadores e deputados estaduais e vereadores consiga começar a trabalhar para provocar o judiciário, provocar aqui no sentido técnico, tá, gente? Ou seja, o judiciário ele só pode ser provocado, ele é passivo, ele não pode tomar uma decisão por si só. Será que é pedir demais para que esses políticos comecem a gastar o dinheiro que nós depositamos no saláriozinho deles, né, que cai todo mês, mesmo com pandemia ou sem pandemia, para poder fazer isso aqui, que é sensacional? É pedir demais? Não é. Então, parabéns ao deputado Márcio Gualberto e à deputada Cristoneto. Tem que fazer isso. É dever. É muito triste a gente ter que relatar isso aqui. Cássio. Deputado Márcio, primeiramente, parabéns aí, né, pela medida, né, pela atuação. Eu acho que as pessoas que votaram no deputado Márcio Gualberto não esperavam outra coisa senão uma decisão como essa, uma atitude como essa, né, do senhor. Eu te agradeço demais. Nós temos ainda muitas lutas. Foi uma vitória também do setor jurídico do gabinete, doutor Carlos, doutora Patrícia e de outros assessores que também colaboraram diretamente para isso. Mas, nesse momento, nós estamos numa corrida, numa guerra de resistência. Tá? Ainda temos muitas lutas pela frente, ainda temos mais 2 ações que precisarão ser julgadas. Nesse momento, nós já estamos mudando as estratégias. De manhã, nós já vamos tomar outras medidas também, porque o cenário vai mudando. Diante dessa decisão da desembargadora, nós já temos agora um material. É claro que eu não vou poder contar quais são essas estratégias, mas nós vamos usá-las. Vamos usar tudo que nós temos à nossa disposição de maneira legal. Mas eu gostaria de enfatizar a decisão da desembargadora, porque ela diz, Alan e demais, ela diz o seguinte, que esse decreto do prefeito, e que serve, porque aqui mesmo tem alguns municípios que estão usando o decreto do PAS como exemplo, alguns vereadores, isso começa a se alastrar em alguns municípios do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu espero que, diante dessa decisão da desembargadora, os prefeitos repensem essa atitude para que não sejam também eles chamados de tiranos, de déspotas ou de ditadores. Eu espero que eles reconsiderem. Mas a desembargadora, em determinado momento, ela diz o seguinte sobre o decreto do PAS. Ela diz que o decreto do PAS cria sanções que, à primeira vista, ferem direitos fundamentais, como o direito ao exercício do trabalho remunerado, ferindo de morte, igualmente, o princípio da dignidade humana, ao impor sanções financeiras incidentes sobre verba de caráter alimentar.
O prefeito quer matar as pessoas de fome. O prefeito quer matar pessoas que estão há anos na fila aguardando uma cirurgia e agora, quando estão próximas de se operarem, não poderão porque não estão vacinadas. E, em alguns casos, os médicos dizem o seguinte: olha, eu não tenho como atestar se no teu caso específico essa vacina é segura ou não. Por outro lado, a pessoa tem uma enfermidade que não se enquadra naquelas que poderiam, então, liberá-la de tomar a vacina. E cria esse impasse. Isso é ilógico, isso é irracional, isso é perverso. Nós não podemos corroborar com isso, não somente eu que estou no Poder Legislativo, mas hoje a desembargadora diz o seguinte: não contem com o judiciário para isso. Não contem com o judiciário para isso. O judiciário deu uma demonstração hoje que não irá participar dessas atitudes mesquinhas, covardes, de prefeitos como Eduardo Paes, que, aliás, não goza de nenhuma credibilidade, é o nervosinho da lista de propinas da Odebrecht. Que maldade, prefeito Eduardo Paes! É assim que o senhor trata o seu povo? Proibindo pessoas de fazerem cirurgias, dizendo que vai tornar a vida das pessoas um inferno? Não é. Não é assim. E o judiciário está deixando isso muito claro com esta decisão. Graças a Deus. E eu sei disso. O que eu vou falar não se trata apenas de uma arte retórica. Eu confio, eu acredito nisso. O judiciário brasileiro, ele é composto, na sua imensa maioria, por homens sérios, por mulheres sérias, por juízes competentes. E o judiciário demonstrou hoje, de forma cabal, que não se rebaixará diante desses decretos, diante desses decretos mesquinhos, como foram os decretos do prefeito Eduardo Paes, e que começam a ruir, graças a Deus. Temos mais 2 lutas? Temos. Mas isso nos enche de expectativa, nos enche de esperança. É possível vencer. É isso mesmo, Alan. Nós fomos eleitos para combater o bom combate. Nós fomos eleitos para defender os interesses da sociedade e não os nossos. Nós fomos eleitos para nos consumir pela população. É isso mesmo. Eu não estou dizendo aqui, não estou afirmando, porque seria muita arrogância da minha parte, dizer que eu já atingi esse objetivo ou que a Cris já atingiu. Não, pelo contrário. Mas a nossa meta é chegar nesse nível de excelência no servir, de excelência na doação pelo nosso próximo. É nessa política que nós acreditamos, na política que vai ao encontro, vai em busca do bem comum. E este decreto, definitivamente, esses decretos estão na margem contrária disso. Estão na margem contrária. O prefeito Eduardo Paes, com um decreto como este, ele demonstra que ele não está à altura da sociedade, que ele não está à altura do posto que ocupa, ele não tem noção. Eu não consigo explicar, eu não consigo achar outra explicação que não seja esta, dizer que ele não compreende a responsabilidade que pesa sobre os ombros dele ao cometer esse crime de lesa humanidade. Proibir pessoas de frequentarem outros lugares. Quando ele faz isso, Alan, e demais, César, quando ele faz isso, quando ele diz que eu, que não estou vacinado, ou que uma pessoa que não está vacinada não pode frequentar os mesmos ambientes daquelas pessoas que já se vacinaram, o prefeito me diz que ele não confia na vacina. Há alguns anos atrás, me permitam trazer este exemplo simplório, mas alguns anos atrás eu precisei fazer uma cirurgia. E o médico me perguntou, uma das perguntas que o médico fez é se eu estava com a minha vacina antitetânica em dia. Eu falei para ele que não lembrava. Ele falou: você tem cartão de vacinação? Eu falei: olha, eu não sei onde está. Então ele disse: Márcio, vou ter que te dar uma nova dose dessa vacina antitetânica.
E a partir daquele momento, a partir do momento que eu tomei a vacina antitetânica, o médico não teve receio de me cortar e nem eu tive receio de ser cortado. Por quê? Porque eu confio que aquela vacina me torna imune a qualquer tipo de infecção causada por um corte, por algum metal. Agora, quando o prefeito diz, olha, você que não está vacinado não pode ter contato com quem está, ele demonstra que ele não confia na vacina. E o grande problema é que nós hoje estamos silenciando as vozes contrárias. Eu não, né? Mas há um silenciamento, há um cancelamento arbitrário. Quando você faz isso, quando você silencia o debatedor, isso não é ciência. Isso é ideologia pura. E as desgraças advêm daí, nesse campo específico que nós estamos tratando neste momento. Não há debate. Apenas algumas pessoas querem falar e falar sozinha. O que está por trás disso? Nós estamos lutando contra esta obrigatoriedade. Ele não pode me obrigar a tomar algo quando existem algumas perguntas que não foram respondidas ainda. Quem quiser tomar, que tome. Agora, ele não pode me obrigar a tomar algo que eu não estou confortável. Nesse momento, meu corpo, minhas regras não vale de nada, não é mesmo? Meu corpo, minhas regras só vale para matar criança no ventre materno. Agora, na hora da vacinação, os meus direitos não são respeitados. E alguns, então, dizem, mas bem, o seu direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Contanto, aí eu acrescento, contanto que este meu direito individual me traga segurança, ou melhor, que esse direito coletivo possa trazer segurança ao meu direito individual. Quando isso não traz, nós não podemos falar dessa forma, nós não podemos falar dessa maneira. Só poderíamos se eu estivesse atrapalhando algo que eu tenho segurança. No caso, a vacina. Nós não temos ainda. Nós deveríamos estar fomentando amplíssimos debates. Amplíssimos debates. Todos os especialistas deveriam ser ouvidos para que as melhores ideias triunfassem, para que as ideias verdadeiramente científicas, fundamentadas na verdade, na realidade, imperassem. Mas não é isso. Infelizmente, já estamos há quase 2 anos de Covid e tem sido usado de forma política. E quem são prejudicados? Nós, cidadãos de bem. É como dizem, na luta do rochedo contra o mar, quem se dá mal é o marisco. Nessa história, nós temos sido o marisco. Mas chega. Prefeito, reconsidere as suas atitudes. Eu sei que é difícil, mas tenha, pelo menos, nesse momento, um gesto de nobreza. Reconheça que o senhor está equivocado, volte atrás. Isso não é feio. Suspenda esses decretos, semeie um amplo debate. Deixe os cientistas dialogarem, conversarem, trocarem ideias, opiniões. Quem vai ganhar com isso é toda a população. Mas do jeito que está posto, prefeito, isso não satisfaz a ninguém. Pelo menos a ninguém que vive na realidade, a ninguém que está na ponta. Proibir cirurgia, prefeito. Proibir cirurgia. Querer demitir servidor público. Jogar uma família na pobreza, na miséria, diante desse quadro que nós temos. Porque o chefe da família ou alguém não quer tomar, repito, agora esta vacina, agora. Isso é um absurdo. Então, nós não podemos aceitar, eu não aceitarei isso, a Cris não aceitará, e eu sei que existem outros parlamentares que também já ingressaram no judiciário em outros estados, em outros municípios, e estão lutando também. Eu recebi diversas mensagens de funcionários públicos pedindo em caráter desesperado que, pelo amor de Deus, eu ajudasse, eu fizesse alguma coisa, a Cris fizesse alguma coisa. Será que, neste momento,
nós vamos contribuir para o desemprego, nós vamos contribuir para a miséria, nós vamos contribuir para que as pessoas morram em busca de uma cirurgia porque ainda não se vacinaram. Eu não consigo ser mais explícito, isso é indignante. Isso é revoltante. E eu não estou assumindo aqui nenhum personagem. É o meu sentimento, é o sentimento nesse momento de milhares de pessoas. E o prefeito ainda bate no peito, feliz, orgulhoso, soberbo, arrogante, e diz, olha, eu fiz e o objetivo é infernizar a vida de vocês mesmos. Vocês se tornarão cidadãos de segunda categoria. Prefeito Eduardo Paes, que loucura é esta? Que maluquice é esta, prefeito? Isso não é coisa digna de um ser humano fazer? Poderia ser sua mãe na fila de cirurgia. Poderia ser um parente seu. Nem todos os moradores do Rio de Janeiro têm condições de pegar um avião e ir para os Estados Unidos, como o senhor fez. No período em que vários companheiros do senhor estavam sendo presos, prefeito. O senhor foi rapidamente para os Estados Unidos. Nem todos têm condições disso. Muito obrigado. Então, reconsidere, prefeito. Volte atrás nessa decisão medonha que o senhor tomou. Perfeito, deputado. Quero agradecer aqui a presença do senhor conosco. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Terça Livre, principalmente para tratar de um assunto tão importante aí, né? O cidadão do Rio de Janeiro agradece, né, por essa ação aí, certamente. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. O meu gabinete, o gabinete da Cris, está aberto para todos que nos procurarem, mas, repito, a luta continua. Tá? Hoje é um grande dia, é uma vitória, é. Mas, como dizem, o preço da liberdade é eterna vigilância. Nós estamos trabalhando agora aqui no gabinete, os advogados estão trabalhando. De manhã nós já vamos ingressar com novas medidas, porque nós queremos vencer. E nessa vitória não é minha, não é da Cris, mas é uma vitória de todas as pessoas de bem, de todas as pessoas que vivem realisticamente. Então, com a graça de Deus, nós conseguiremos, sem dúvida alguma, por mais decisões como da brilhante desembargadora Marília de Castro Neves. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito bem, você ouviu aqui então o deputado estadual Márcio Gualberto, falando aqui no Terça Livre.